Então, gente, dando sequência à aula aqui de interpretação de texto, no assunto tipologia textual, né? Vamos pegar aqui mais 10 exercícios, né? Porque é um assunto que cai bastante em relação à interpretação de texto. E você sabe aí que 50% a 60% da prova é interpretação de texto. Então, seguindo o barco. Questão de número 11, né? A questão da banca CESP 2019. Como o texto elenca fatos ocorridos ao longo da história da justiça brasileira, é correto classificá-lo como predominante narrativo? Então vamos ao texto. O maior desafio do poder judiciário no Brasil é tornar-se cada vez mais acessível às pessoas, até mesmo a quem não pode arcar com o custo financeiro de um processo. De um modo amplo, o acesso à justiça significa a garantia de amparo aos direitos do cidadão por meio de uma ordem jurídica justa. E caso tais direitos sejam violados, a possibilidade dele buscar a devida reparação. Para tornar efetivo esse direito fundamental e popularizá-lo, foram feitas várias mudanças na lei ao longo dos anos. Esse movimento de inclusão é conhecido como ondas renovatórias. Atualmente já se fala no surgimento da quarta onda, que está relacionado aos avanços da tecnologia. Então, aqui nos parágrafos, né, ele vai falar da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda, da quarta onda, e aqui ele vai finalizar o texto dissertativo expositivo. Então, vamos ver o que ele está pedindo aqui. Com o texto, ele elenca fatos ocorridos ao longo da história da justiça brasileira. É correto classificá-lo como predominante narrativo? Não é predominante narrativo. É um texto que é dissertativo expositivo. Seguindo aí na questão de número 12. Embora o texto seja predominante dissertativo, seu terceiro parágrafo é essencialmente narrativo. Vamos ao texto. Em 1996, no artigo Contratos Inteligentes, o criptógrafo Nick Szabo predizia que a internet mudaria para sempre a natureza dos sistemas legais. A justiça do futuro, dizia, estaria baseada em uma tecnologia chamada contratos inteligentes. Os contratos legais, com que habitualmente trabalham os advogados, estão escritos em linguagem frequentemente ambígua e sujeita a interpretação diversas. Um contrato inteligente é um acordo escrito em código de software, que com uma linguagem de programação é claro e objetivo. O contrato se executa de maneira automática, quando se cumpre as condições acordadas. Ambas as partes podem ter certeza quase total de que o acordo se cumprirá, tal como foi combinado. E tudo ocorre em uma rede descentralizada de computadores. Não há nada que as partes possam fazer para evitar o cumprimento do contrato. Então aqui, né, já está no terceiro parágrafo. Vamos a ele. Imaginemos que Alice compre um automóvel com um crédito bancário, mas deixe de pagar suas prestações. Uma manhã, introduz sua chave digital no veículo e a porta não abre. Foi bloqueada por falta de cumprimento do contrato. Minutos depois, chega um funcionário do banco com outra chave digital. Abre a porta, liga o motor e parte com o veículo. O contrato inteligente bloqueou, de maneira automática, o uso do dispositivo digital por Alice, porque ela não cumpriu o contrato. O banco recupera o veículo sem perder tempo com os advogados. Então aqui, ó, imaginemos que Alice, tem um personagem, compre um automóvel com crédito bancário. Então, qual foi a ação dela? Ela comprou um automóvel com crédito bancário e deixou de pagar suas prestações. Uma manhã, olha o tempo cronológico, uma manhã, introduz sua chave digital no veículo e a porta não abre. Foi bloqueada por falta de cumprimento do contrato. Minutos depois, chega um funcionário do banco, um outro personagem, com outra chave digital. Abre a porta do carro, liga o motor e parte com o veículo. O autor está narrando aqui a história, né, que pode acontecer, né, o que aconteceu com Alice. O contrato inteligente bloqueou de maneira automática o uso do dispositivo digital por Alice,
porque ela não cumpriu o contrato. O banco recupera o veículo. Qual foi a ação? O banco recuperou o veículo por quê? Porque a Alice deixou de pagar as prestações, sem perder tempo com os advogados. Szabor propôs os contratos inteligentes nos anos 90 do século passado, mas durante muito tempo a proposta ficou só na ideia. Até que, em 2014, um jovem russo-canadense de 19 anos de idade, Vitalik Buterin, lançou a Ethereum, uma legal tech que mantém registros compartilhados com a rede Bitcoin, mas tem linguagem de programação mais sofisticada, que permite a gravação de contratos inteligentes. Os contratos inteligentes prometem automatizar muito mais das ações que historicamente se fizeram por meio de sistemas legais, com redução de seus custos e aumento de velocidade e segurança. Ainda que o segmento esteja em fase inicial, aos poucos vão surgindo os mais legal techs, para aplicar contratos inteligentes em diferentes setores da economia. Um dos principais desafios está no ambiente regulatório, em particular no reconhecimento legal desses contratos. Hoje contamos com projetos de implementação de contratos inteligentes com validade legal, como a Open nos Estados Unidos, e no Reino Unido e na Estônia, e dezenas de pequenos empreendimentos pelo mundo, afirma advogados especializados em novas tecnologias. Um segundo desafio é desenvolver a infraestrutura necessária para que os contratos inteligentes possam ser executados. Isso inclui a criação de fechaduras inteligentes que respondam às ordens desses contratos. Elas farão a hipotética devedora Alice não conseguir abrir o carro por deixar de pagar as prestações. Então você vê, né? Elas farão a hipotética devedora Alice não conseguir abrir o carro por ter deixado de pagar as prestações. A empresa Slock desenvolve uma rede universal de compartilhamento, na qual, espera-se, vão interagir carros, casas e outros ativos da economia compartilhada. Será uma peça fundamental para o desenvolvimento dos contratos inteligentes na nova economia. Então, viu que ele misturou a tipologia da dissertação, né, com a argumentativa e também com a narrativa lá no terceiro parágrafo. Embora o texto seja predominantemente dissertativo, pois é predominante dissertativo, somente o seu terceiro parágrafo ele é o quê? Ele é narrativo. Então ele é todo dissertativo, mas chega aqui, ó. Imaginemos que Alice compra um automóvel com crédito bancário, mas deixe de pagar suas prestações. Botou um personagem, está fazendo uma ação. Então está todo desenrolado uma ação. Qual é? Que ela comprou um automóvel e deixou de pagar as prestações. Uma manhã, olha o tempo aí, introduz sua chave digital no veículo e a porta não abre. Foi bloqueada por falta de cumprimento do contrato. Minutos depois, olha o tempo cronológico, chega um funcionário, outro personagem, com a chave digital, abre a porta, liga o motor e parte com o veículo. O contrato inteligente bloqueou, de maneira automática, o uso do dispositivo digital por Alice, porque ela não cumpriu com o contrato. O banco recupera o veículo, sem perder tempo com os advogados. Então o autor narrou aqui uma história para dar um exemplo, né, em relação ao não cumprimento do contrato. Então ele é predominante dissertativo e o seu terceiro parágrafo é narrativo. A questão está certinha. Seguindo para a próxima. Questão de número 13. Questão do MPC aí, né, do Pará. Vamos lá. Com relação a gênero e tipologia textual, é correto considerar que o texto tal. Então, nós vamos descer o texto aqui e está pedindo aqui as questões, né? Uma peça publicitária amparada na tipologia narrativa, uma reportagem sustentada principalmente na descrição, um artigo em que predomina a tipologia expositiva, um verbete que combina narração com descrição, ou um prefácio que combina argumentação com descrição. Atitudes para um desenvolvimento sustentável tornaram-se uma urgência e estão inseridas de forma definitiva na agenda da sociedade. Até no mundo dos negócios, a sustentabilidade está em pauta. Empresas que antes pensavam só em lucro, agora otimizam seus processos por meio da sustentabilidade empresarial. Outro campo de estudos, voltado para o consumo consciente e equilibrado com o meio ambiente, é a bioeconomia.
ou economia sustentável, cujo objetivo é promover a utilização de recursos de base biológicas, recicláveis e renováveis, e, consequentemente, mais sustentáveis. Então você vê, né, que ele botou um tema, né, atitudes para um desenvolvimento sustentável, tornaram-se uma urgência e estão inseridas de forma definitiva na agenda da sociedade. Então você vê que tem todo um caminho argumentativo, né, um percurso analítico e um caminho argumentativo. Então aqui ele fez a sua afirmação, né, uma contextualização inicial, né, atitudes para o desenvolvimento sustentável tornaram-se uma urgência e estão inseridas de forma definitiva na agenda da sociedade. Até no mundo dos negócios, a sustentabilidade está em pauta. Empresas que antes pensavam só em lucro, agora otimizam seus processos por meio da sustentabilidade empresarial. Outro campo de estudos voltados para o consumo consciente e equilibrado com o meio ambiente é a bioeconomia, ou economia sustentável, cujo objetivo é promover a utilização de recursos de base biológicas, recicláveis e renováveis, e, consequentemente, mais sustentáveis. Aí ele vai destrinchar. Hoje, a sustentabilidade é um imperativo para o sucesso das empresas, que precisam cada vez mais entregar ao cliente valor agregado e estilo de vida, e não somente mercadorias. A preocupação com o meio ambiente converte-se, portanto, em vantagem competitiva, notadamente em mercados cada vez mais exigentes e desafiadores. Isso amplia a perenidade da marca, em virtude do fortalecimento de sua reputação e credibilidade. Para o desenvolvimento sustentável, os negócios devem estar amparados em boas práticas de governança, com benefícios sociais e ambientais. Essa metodologia influencia os ganhos econômicos, a competitividade e o sucesso das organizações. Qual é o motivo de a sustentabilidade ser tão importante para a economia? A população cresce em número e em capacidade de consumo. Com isso, a demanda pela utilização de recursos naturais recrudesce de forma quase insustentável. A utilização de matrizes não renováveis tende ao esgotamento e à poluição progressiva do meio ambiente. Para quebrar esse paradigma, mobilizam-se conceitos econômicos que propõem um novo modo de gestão da sociedade, como a economia circular e a bioeconomia. A bioeconomia está ligada à melhoria de nosso desenvolvimento e à busca por novas tecnologias que priorizem a qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente em seu eixo de elaboração. Ela agora reúne todos os setores da economia que utilizam os recursos biológicos. Assim, a bioeconomia surgiu para possibilitar soluções eficazes e coerentes para os problemas socioambientais contemporâneos. Mudanças climáticas, crise econômica mundial, substituição do uso de energias fósseis, saúde, qualidade de vida da população, entre outros. O objetivo é criar uma economia inovadora, com baixas emissões de poluentes, que concilie as exigências para a agricultura sustentável e a pesca, a segurança alimentar e o uso sustentável dos recursos biológicos renováveis para fins industriais e que assegure, ao mesmo tempo, a biodiversidade e a proteção ambiental. A bioeconomia contempla não apenas setores tradicionais como agricultura, silvicultura e pesca, mas também setores como a biotecnologia e bioenergias. Ao que tudo indica, o futuro será definitivamente bio. Então você vê aqui que o texto é todo expositivo, né? Ele é um texto dissertativo expositivo. Então, uma peça publicitária amparada na tipologia narrativa não é narrativa, não é descrição, não é descrição e não é descrição. É uma tipologia expositiva, letra C, seguindo no bar. Então, o importante é você estar percebendo que cai muito texto dissertativo, né, expositivo, e que às vezes ele bota um parágrafo narrativo ou tenta confundir com argumentativo. Então, aqui a noção é você saber, né, o que é mais ou menos uma tipologia narrativa, cravar no teu coração a tipologia expositiva e saber a diferença da argumentativa.
Questão de número 14. No texto, observam-se textos expositivos e injutivos. Para você ver, expositivos e injutivos, ele colocou um texto injutivo aqui, mas sempre vai ter um expositivo. Quem explora ilegalmente a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Então, quem explora ilegalmente a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Antes, identificar quem explorava ilegalmente a Amazônia não era fácil, mas agora o Ministério Público Federal adotou uma nova metodologia de trabalho, que utiliza imagens de satélites para fiscalizar toda a região amazônica, identificando e produzindo provas para punir os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Então você vê que ele botou aqui, né, uma afirmação, né? Quem explora ilegalmente a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Aqui ele vai destrinchar. Antes de identificar quem explorava ilegalmente a Amazônia não era fácil, mas agora o Ministério Público Federal adotou uma nova metodologia de trabalho que utiliza imagens de satélites para fiscalizar toda a região amazônica. Então aqui é um texto expositivo, ele está expondo o quê? Não o ponto de vista dele, mas sim que de acordo com o que foi feito anteriormente explorava ilegalmente e não era fácil de identificar. Mas agora, com o Ministério Público Federal, adotou uma nova metodologia de trabalho que utiliza o quê? Imagens de satélites para fiscalizar toda a região amazônica, identificando e produzindo provas para punir os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Aí aqui embaixo ele vem. Acesse a Amazônia protege.mpf.mp.br. Conheça, acesse, conheça o projeto e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Então ele está aqui. Acesse o site Amazônia tal. Ele está tipo interagindo com o leitor. Ele tá dando uma ordem. Acesse, conheça. Está no modo imperativo, né? Acesse, conheça o projeto. Acesse, conheça o projeto. Consulte se determinada área e alvo de ação judicial. Então aqui é o texto expositivo, né? E esse pedacinho aqui é um texto injutivo. Por quê? Ele tá tipo dando uma ordem. Ele está tentando interagir com o leitor. Acesse o site, conheça o projeto e consulte determinada área se é alvo de uma ação judicial. Então o que ele está falando? No texto, observa-se texto expositivo e injutivo. Está certinho a questão. Ele tem aqui o texto injutivo e esse pedacinho aqui é um texto injutivo. Aqui é dissertativo expositivo e esse pedacinho aqui ele é injutivo. Seguindo no bar. Questão de número 15. Espero que vocês estejam gostando e principalmente entendendo aí, porque conhecimento, para você pegar essa matéria, você tem que fazer exercícios. Então vamos lá, questão de número 15, 2019. No texto, predomina a tipologia. Então, na tipologia são 4, né? A narrativa, a descritiva, nós temos a dissertativa, que pode ser argumentativa e expositiva, e a injutiva. Então ele botou aí, né? Injutiva, narrativa, descritiva, expositiva e argumentativa. Sabendo que expositiva e argumentativa está dentro da dissertativa. Então ele jogou todas as tipologias aí e nos deu o texto. Então vamos ao texto. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores públicos cujas ações em muito se assemelham às de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, que, buscando satisfazer sua rainha Meda, saudosa das colinas e florestas de sua pátria, providenciou a construção de estupendos jardins suspensos. Essa excentricidade, que se consumiu anos de labor e gastos incalculáveis, culminou em uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tal maravilha, que originou mais ônus do que propriamente benefícios, apresenta grandes similitudes com desvaneios atuais
em que se constata o gasto de dinheiro público com atos de motivação fútil e imoral, finalidade dissociada do interesse público e em total afronta à razoabilidade administrativa, com flagrante desproporção entre o numerário dispendido e o benefício auferido pela coletividade. Além da insensatez detectada em alguns atos de administração, constata-se a existência de situação mais grave e preocupante, a degeneração de caráter em muitos, entre os que ascende a gestão do interesse público. Essa degeneração, em alguns casos, precede a investidura, e em outros, tem causas endêmicas, sendo resultado inevitável da interação com o meio que viciado. Então você percebe aqui que é o quê? Não é injuntivo, não é narrativo e nem descritivo. Ele é dissertativo. Então, ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores públicos cujas ações em muito se assemelham às de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, que, buscando satisfazer sua rainha Meda, saudosa das colinas e florestas de sua pátria, providenciou a construção de estupendos jardins suspensos. Essa excentricidade, que consumiu anos de labor e gastos incalculáveis, culminou em uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, botou o que aconteceu antigamente e botou a opinião dele aqui, né? Tal maravilha que originou o quê? Mais ônus do que propriamente benefício. Então, ele está botando a opinião dele que deu o quê? Deu mais gasto do que benefício. Apresenta grande similitude com os desvaneios atuais, em que se constata o gasto de dinheiro público com atos de motivação fútil e imoral, finalidade dissociada do interesse público e em total afronta à razoabilidade administrativa, com flagrante de proporção entre o número dispendido e o benefício auferido pela coletividade. Então, ele está dando o ponto de vista dele. Ele está dando o que ele pensa. O que ele está pensando aqui? Que originou mais ônus do que o que? Benefício. Apresenta grande similitude com desvaneios atuais, em que constata o gasto de dinheiro público, com atos de motivação fútil, moral, finalidade dissociada do interesse público e total afronta à razoabilidade administrativa, com flagrante desproporcional entre o numerário dispendido e o benefício auferido pela coletividade. Além da insensatez detectada em alguns atos de administração, constata-se a existência de situação mais grave e preocupante, a degeneração de caráter em muitos entre os que ascendem à gestão de interesse público. Então você percebe que ele não está dando nenhum dado, além da insensatez detectada em alguns atos de administração detectada antes. Então ele não deu aqui um exemplo de uma reportagem, de alguma autoridade pública. Ele simplesmente está dando a opinião dele. Detectada em alguns atos de administração, constata-se a existência de situação mais grave e preocupante, a degeneração de caráter em muitos, entre que os ascende a gestão do interesse público. Essa degeneração, em alguns casos, precede a investidura. Em outros, tem causas endêmicas, sendo resultado inevitável de interação com o meio viciado. E ele está fazendo uma comparação, né, em relação ao quê? À improbidade administrativa de hoje com a de antigamente. Então ele está dando o ponto de vista dele, né? Ele não é um texto dissertativo expositivo. É um texto que argumentativo. Ele está argumentando aqui, né? Ele está fazendo com que você caia no argumento dele. Então é um texto argumentativo. Ele não é um texto injuntivo, nem narrativo, nem descritivo. E não está expondo uma ideia de ninguém. Simplesmente é o ponto de vista dele. É um texto argumentativo, é um texto dissertativo argumentativo. Então você percebe no texto, né, que o autor ele bota o quê? Uma opinião dele e ele defende essa opinião, né? Ele defende com argumentos. No texto expositivo não. No expositivo ele tenta ser objetivo, e imparcial. Ele não bota a opinião dele. É um texto mais o que? Informativo. Então, dissertativo expositivo é um texto informativo com imparcialidade. Ele não expõe a opinião dele. Ele tenta, de maneira clara e precisa, passar aquela informação para o leitor. Já no texto argumentativo, não. Ele coloca o quê? Ele coloca o texto de uma forma, né,
que ele possa o quê? Fazer a opinião dele, defendendo essa opinião dele com argumentos. No texto argumentativo não, né? No texto argumentativo ele organiza de uma maneira que ele faça a opinião dele, né? Ele defende a opinião dele de maneira argumentativa. Esse é o texto argumentativo. Questão de número 16. O texto é essencialmente descritivo, pois detalha lembranças acerca das viagens de férias que a personagem e a sua família faziam com frequência durante a sua infância. Então, o que ele está falando que o texto é o quê? É um texto descritivo, pois detalha as lembranças acerca das viagens de férias, né? E a personagem e sua família faziam com frequência durante a infância. Passávamos férias na fazenda da Jureia, que ficava na região de lindas propriedades cafeeiras. Íamos de automóvel até Barra do Piraí. Então ele deu um lugar aqui, né? Está fazendo uma ação. Onde pegávamos um carro de boi, lembro-me do aboio do condutor, a pé, ao lado dos animais, com uma vara. Show, marinheiro! Então você percebe aqui, né? Vamos, teimoso! Que ele tá... é um personagem. Né? Olha aqui o personagem. Ó. Show, marinheiro! Vamos, teimoso! Olha o narrador personagem aqui. Tenho ótimas recordações de lá e uma foto da qual gosto muito da minha infância. As gargalhadas vestindo um macacão que minha própria mãe costurava, com bastante capricho. Ela fazia um para cada dia da semana. Assim eu podia me esbaldar e me sujar à vontade, porque sempre teria um macacão limpo para usar no dia seguinte. Então, ó, passávamos. E está se incluindo aqui no texto. Nós passávamos férias. Ele está narrando. Passávamos férias na fazenda da Jureia, que ficava na região de lindas propriedades cafeeiras, ao lugar. Íamos de automóvel até Barra... Olha o tempo cronológico. Íamos de automóvel até Barra do Piraí, onde pegávamos um carro de boi. Lembro-me do aboio do condutor a pé ao lado dos animais com uma vara. O personagem narrador agora. Show, marinha, vamos, teimoso! Tenho ótimas recordações de lá e uma foto da qual gosto muito. Da minha infância, as gargalhadas, vestindo um macacão que minha mãe costurava com bastante capricho. Ela fazia um para cada dia da semana. Assim eu podia me esbaldar e me sujar à vontade, porque teria um macacão limpo para usar no dia seguinte. O que ele está falando aqui? O texto é essencialmente descritivo, não. O texto é essencialmente narrativo. A questão está errada, seguindo no bar. Questão de número 17. O texto apresenta estratégias argumentativas, que visa aproximar o leitor das ideias desenvolvidas pelo autor. Então vamos ao texto. Ele está falando que é argumentativo. A modernidade é um contrato. Todos nós aderimos a ele no dia em que nascemos, e ele regula nossa vida até o dia em que morremos. Pouquíssimos entre nós são capazes de rescindi-lo ou transcendê-lo. Esse contrato configura nossa comida, nossos empregos e nossos sonhos. Ele decide onde moramos, quem amamos e como morremos. À primeira vista, a modernidade parece ser um contrato extremamente complicado. Por isso, poucos tentam compreender o que exatamente se escreveram. É como se você tivesse baixado algum software e ele te solicitasse assinar um contrato com dezenas de páginas em juridiquês. Você dá uma olhada nele, passa imediatamente para a última página, tica em concordo e esquece o assunto. Mas a modernidade, de fato, é um contrato surpreendentemente simples. O contrato interno pode ser resumido em uma única frase: humanos concordam em abrir mão do significado em troca de poder. Então você percebe aqui que ele não está expondo uma ideia. Não é um texto expositivo, né? Então a modernidade é um contrato. Todos nós aderimos a ele no dia em que nascemos. E ele regula a nossa vida até o dia em que morremos. Pouquíssimos entre nós são capazes de rescindi-lo ou transcendê-lo.
Ele não botou nenhuma informação expondo uma informação nenhuma. Então não está expondo nenhuma informação de nenhuma autoridade, de nenhuma pesquisa. Então ele está expondo a ideia dele. Esse contrato configura nossa comida, nossos empregos, nossos sonhos. Ele decide onde moramos, quem amamos e como morremos. Então, ele está dando o ponto de vista dele, né? Ele está sendo o quê? Parcial aqui, ele não está sendo imparcial. E nem está dando nem mostrando o quê? Expondo uma informação. Ele está dando o ponto de vista dele. À primeira vista, olha aqui, ó. A modernidade parece ser um contrato extremamente complicado, pois isso poucos tentam compreender no que exatamente se escreveram. É como se você tivesse baixado algum software e ele te solicitado assinar um contrato com dezenas de páginas em juridiquês. Você dá uma olhada nele, passa imediatamente para a última página, tica em concordo e esquece o assunto. Mas a modernidade, de fato, é um contrato surpreendentemente simples. O contrato interno pode ser resumido em uma única frase. Humanos concordam em abrir mão do significado em troca de poder. Então, o texto apresenta estratégias argumentativas que visam aproximar o leitor das ideias desenvolvidas pelo autor. Então, o texto argumentativo, ele tenta aproximar o leitor das ideias desenvolvidas pelo autor, pelo ponto de vista dele, né? Ele sendo imparcial. O que ele pensa, o que o autor está pensando ali. Então, ele tenta trazer para o leitor o que ele pensa, os argumentos dele. Então, ele visa aproximar o leitor com as ideias dele. É o texto argumentativo. Questão de número 18. O texto caracteriza-se como dissertativo argumentativo devido, entre outros aspectos, à presença de evidências e fatos históricos utilizados para validar a argumentação do autor. Olha só, com a presença de evidências e fatos históricos utilizados para validar a argumentação do autor. Ó, quando evidencia fatos históricos, dados de autoridades, não é um texto argumentativo, é um texto expositivo. Mas pode acontecer sim que no texto argumentativo tenha a presença de evidências de fatos históricos, mas você já fica aí com uma pulguinha atrás da orelha. Vamos ao texto. Pode ter sim fatos históricos em relação ao texto argumentativo. Ele pode se utilizar de fatos históricos para fazer os seus argumentos. Pode sim, mas normalmente é um dispositivo, quando traz essas informações, dados de pesquisas, né, expondo uma informação e principalmente sendo imparcial. Mas vamos ao texto para a gente tirar essa dúvida. Raras vezes na história humana, o trabalho, a riqueza, o poder e o saber mudaram simultaneamente. Quando isso ocorre, sobrevêm verdadeiras descontinuidades que marcam épocas, pedras miliares no caminho da humanidade. A invenção das técnicas para controlar o fogo, o início da agricultura e do pastoreio da Mesopotâmia, a organização da democracia na Grécia, as grandes descobertas científicas e geográficas entre os séculos XII e XVI, o advento da sociedade industrial no século XIX, tudo isso representa saltos de época que desorientaram gerações inteiras. Então aqui ele botou, né, ele inseriu aí, né, toda uma contextualização, né, ele fez a sua contextualização inicial com a tese, com o percurso analítico, e vamos ver o que ele vai destrinchar disso aí, se ele vai botar o ponto de vista dele, ou se ele vai botar informações. Se observássemos bem, essas ondas longas da história, como as chamava Brandel, tornaram-se cada vez mais curtas. Acabamos de nos recuperar da ultrapassagem da agricultura pela indústria, ocorrida no século XX. E em menos de um século, um novo salto de época nos tomou de surpresa, lançando-nos na confusão. Então, se observarmos bem, essas ondas longas da história, como as chamava de Brandel, então ele diz aqui, né, só deu uma frase aqui desse cara, né, de Brandel, ondas longas da história. Vamos seguindo. Acabamos de nos recuperar da ultrapassagem da agricultura pela indústria, ocorrida no século XX, e em menos de um século, um novo salto de época nos tomou de surpresa, lançando-nos na confusão. Dessa vez, o salto coincidiu
Com a rápida passagem de uma sociedade de tipo industrial, dominada pelos proprietários da fábrica manufatureiras, para uma sociedade de tipos pós-industrial, dominadas pelos proprietários dos meios de informação. Então você viu aqui que ele botou a informação aqui, mas do ponto de vista dele, né? Ele não botou a informação, segundo tal, segundo fulano de tal. Não, ele botou do ponto de vista dele. Esse parágrafo aqui está do ponto de vista dele. Seguindo. Os fórceps com o qual a recém-nascida sociedade pós-industrial foi extraída do ventre da sociedade industrial anterior é representado pelo progresso científico e tecnológico, pela globalização, pelas guerras mundiais, pelas revoluções proletárias, pelo ensino universal e pelos meios de comunicação de massa. Agindo simultaneamente, esses fenômenos produziram uma avalanche ciclópica, talvez a mais irresistível de toda a história humana, na qual nós, contemporâneos, temos o privilégio e a desventura de estar envolvido em primeira pessoa, na qual nós, contemporâneos, temos o privilégio e a desventura. Então, ele está, nesse parágrafo aqui, ele ainda está expressando a opinião dele. Ele está fazendo a defesa dele aqui, né, nos argumentos. Seguindo aqui. Ninguém poderia ficar impassível diante de uma mudança dessa envergadura. Por isso, a sensação mais difundida é desorientação. A nossa desorientação afeta as esferas econômicas, familiar, política, sexual e cultura. A nossa desorientação é um sintoma de crescimento, mas é também um indício de perigo, porque quem está desorientado sente-se em crise, e quem sente-se em crise deixa de projetar o próprio futuro. Se deixarmos de projetar o nosso futuro, alguém projetará para nós, não em função de nossos interesses, mas do seu próprio proveito. Então você vê, né, que é um texto organizado com uma amostra de uma forma de opinião, né? A defesa dessa opinião, né, desses argumentos. Ele tenta aproximar o leitor, né, dessas ideias, desse desenvolvimento dele. Então o que ele está dizendo aqui? O texto caracteriza como dissertativo argumentativo, devido, entre outros aspectos, à presença de evidências e fatos utilizados para validar a argumentação do autor. Está certinha a questão. É um texto dissertativo argumentativo, porque ele não expôs a ideia aqui, nenhuma informação de ninguém, ele simplesmente expôs o ponto de vista dele aqui, né, se incluindo também. Seguindo aí, questão de número 19. Então, quando ele bota, né, nós, ele tenta aproximar o leitor para o seu texto, da sua argumentação, quando ele se inclui. Seguindo aí. Com base na distinção conceitual entre gênero e tipo textual, assinale a opção que indica um exemplo de gênero textual e uma designação de tipo textual, respectivamente. Então, gênero textual, né? Nós vimos lá anteriormente o tipo. Então, ó, respectivamente. Então, o tipo textual você sabe que tem 4. Narrativa, descritiva, injuntiva e dissertativa. Relação tem? Não. Então, letra A já cai por terra. Dissertação? Beleza. Olha só, inquérito policial. Relação e descrição. Então, nós já temos o quê? Letra B ou letra E? Argumentação e descrição. Argumentação e descrição? Meu querido, eu nem vou ler o texto. É letra B. Olha só. Relação não tem, inquérito policial não tem, relação não tem. Só tem descrição e dissertação. Mas você sabe que a argumentação faz parte da dissertação. Então, nem vou ler o texto. Então, 20 aqui para a gente não perder tempo, né? Questão de número 20. Questão dada aí, né? Vamos olhar. De onde foi essa questão, né? Espanhol, né? Professor, letras espanhol. Então, foi dada aí, né? Vamos lá. O texto, embora contenha trechos narrativos, dedicado a contar a trajetória da percussora da moderna enfermagem, é essencialmente dissertativo, pois está estruturado em quê? Em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, embora contenha trechos narrativos, dedicado a contar a trajetória da percussora da moderna enfermagem, ele é o quê? Ele é essencialmente dissertativo, pois estrutura o quê? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, ele está dizendo que o texto é essencialmente dissertativo, embora tenha trechos narrativos. Então, vamos ao texto. A vida de Florence Nightingale, a criadora da moderna enfermagem, daria um romance.
Florence estava destinada a receber uma boa educação, a casar-se com um cavalheiro de fina estirpe, a ter filhos, a cuidar da casa e da família. Mas logo ficou claro que a menina não se conformaria a esse modelo. Era diferente. Ela gostava de matemática e era o que queria estudar. Os pais não deixaram. Aos 16 anos, algo aconteceu. Deus falou-me, escreveu depois, e convocou-me para servi-lo. Olha aqui, no primeiro parágrafo, é claro, notório a narrativa, né? Olha aí, a pontuação com travessão. Então, ele está narrando a vida de Florence Nightingale, a criadora da moderna farmácia daria um romance. Florence estava destinada a receber uma boa educação, a casar-se com um cavalheiro de fina estirpe, a ter filhos, a cuidar da casa e da família. Mas logo ficou claro que a menina não se conformaria a esse modelo. Então ele está narrando aí, né? Tem o quê? Já tem a menina, que é a Florence, né? Então ele está narrando. Era diferente. Ela gostava de matemática e era o que queria estudar. Os pais não deixaram. Aos 16 anos, algo aconteceu. Deus falou-me. Escreveu depois. Então, olha o narrador personagem aí, né? Parafraseando. Deus escreveu depois. E Deus falou-me. Escreveu depois. E convocou-me para servi-lo. Servir a Deus significava para ela cuidar dos enfermos, especialmente dos enfermos hospitalizados. Naquela época, os hospitais curavam tão pouco e eram tão perigosos, por causa da sujeira e do risco de infecção, que os ricos preferiam tratar-se em casa. Hospitalizados eram só os pobres, e Florence preparou-se para cuidar deles, praticando com os indigentes que viviam próximos à sua casa. Viajou por toda a Europa, visitando hospitais, coisas que os pais não viam com bons olhos. Enfermeiras eram consideradas pessoas de categoria inferior, de vida desregrada. Mas Florence foi em frente. Você vê que ele tem uma mistura de narrativa com o quê? Com uma argumentativa. Mas o que está predominando aqui é a narração. Mas Florence foi em frente e logo surgiu a oportunidade para colocar em prática o que aprendera. Sidney Herbert, membro do governo inglês e amigo pessoal, pediu-lhe que chefiasse um grupo de enfermeiras enviados para o fronte turco, uma tarefa que Florence entregou-se de corpo e alma. Providenciava comida, remédios, agasalhos, além de supervisionar o trabalho das enfermeiras. Mais que isso, fez estudos estatísticos. Sua vocação matemática enfim triunfou, mostrando que a alta mortalidade dos soldados resultava das péssimas condições de saneamento. Isso tudo não quer dizer que Florence fosse, pelos padrões habituais, uma mulher feliz. Para começar, não havia em sua vida lugar para ligações amorosas. Cortejou ao político e ao poeta Richard Miller, barão Houghton, mas ela rejeitou. Ao voltar da guerra, algo estranho lhe aconteceu. Recolheu-se ao leito e nunca mais deixou o quarto. É possível e até provável que isso tenha resultado de brucelose, uma infecção crônica contraída durante a guerra. Mas havia aí um óbvio componente emocional, uma forma de fuga da realidade. Contudo, Florence era Florence. Mesmo acamada, continuou trabalhando intensamente. Colaborou com a Comissão Governamental sobre a Saúde dos Militares. Fundou uma escola para treinamento de enfermeira e escreveu um livro sobre esse treinamento. Estranha Florence? Estranha Florence? Talvez, mas estranheza pode estar associada a qualidades admiráveis. Grande e estranha ao mundo. Grandes, ainda que estranhas, são muitas pessoas. E se elas têm grandeza, ao mundo pouco deve importar quem... Aqui no último parágrafo já é dissertativo. Mas o texto, em grande parte, ele é um texto narrativo. Então, o que é? O texto, embora contenha trecho narrativo dedicado a contar a trajetória da precursora da moderna enfermagem, ele é essencialmente dissertativo? Não. Ele é essencialmente narrativo, com trechos o quê? Dissertativo, pois a estrutura de introdução não tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, está errado. O texto ele é predominante narrativo. Então, gente, para você que gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque eu vou pegar mais 20 exercícios aí de tipologia. Depois vamos
abordar os assuntos de coesão, coerência e entre outros mais de interpretação de texto. Sai daí não, que eu tomo uma água e volto já.